como faturar R$ 25.000 por mês. Então vamos lá. Olha só que interessante. Faturar R$ 25.000. Tem gente aqui que ainda não vende R$ 25.000 por mês. Tem gente que vende R$ 5.000 por mês. Tem gente que pode vender R$ 50.000. O que eu quero dizer de reflexão? Esses 25.000 é um valor simbólico para entender como eu chego nele. Poderia ser 250.000, poderia ser 100.000. Não fiquem presos ao preço, fiquem presos à construção. Entende? Então, olha só. Primeira coisa, é possível você vender 500 tratamentos a R$ 50. Entende? Você vai vender 500 tratamentos a R$ 50. O que você vai conseguir? R$ 25.000. Agora, também é possível você vender a metade disso a R$ 100. Se você vender a metade desses tratamentos pelo dobro do preço, você tem os mesmos R$ 25.000. Só que você trabalha a metade do tempo e lucra o dobro. Porque pelo mesmo custo, você vai ter uma margem de lucro maior. E aí você pode ir evoluindo nesse processo a ponto de simplesmente vender 25 tratamentos a R$ 1.000. São os mesmos 25.000. O que começa a mudar? O que te permite escalar? Sair daqui para cá. Mindset. Desenvolvimento pessoal. Compreender que o nosso nível de sucesso profissional nunca vai ser maior do que o nosso nível de desenvolvimento pessoal. Entender mais sobre você, autoconhecimento, como você mesmo toma as decisões. E isso muda o jogo. Hoje eu tive uma reflexão com eles de manhã, que foi uma aula de mindset à parte nesse sentido. Todo mundo caindo fichas. Não tem nada melhor do que eles comentarem, a gente tem umas gírias diferentes lá, de caindo ficha. Como isso muda o seu jogo. Então, o que eu quero dizer é, à medida que você faz, repete, ajusta e melhora, você vai descendo para cá. E qual é a outra sacada interessante que tem nisso? Você não precisa de agenda cheia para ganhar muito dinheiro. Às vezes você está tão preocupado com sua agenda vazia que você esquece de olhar para isso aqui. Qual agenda é mais vazia, qual é mais cheia? Essa aqui é vazia, essa é cheia. Essa aqui é agenda cheia ou vazia? Eu quero agenda vazia. Eu não estou falando de agenda zerada. Entende? Mas às vezes eu estou tão preocupado com a captação que eu poderia ter o dobro do dinheiro que eu tenho com a mesma quantidade de pacientes. Só que para eu conseguir enxergar isso, eu tenho que trabalhar o mindset. Cada vez mais forte, cada vez mais intenso. E isso acontece quando eu amadureço dentro do método. O que eu preciso fazer? Fazer, medir, ajustar e melhorar. Porque envolve você compreender, envolve a sua equipe compreender, a sua equipe contar as histórias com maestria, você liderar esse movimento, é um curso à parte. Só que olha só o que esse curso pode te oferecer. Ele pode te ajudar a tornar a sua concorrência irrelevante, fazer com que o paciente viva uma experiência memorável e fazer com que o seu plano de tratamento se torne irrecusável e irresistível. Mesmo que você cobre um preço maior. Eu já vi pessoas saindo literalmente de R$ 120 para R$ 1.200 em tratamento periodontal. Olha o salto que é. De uma vez só, André, com a primeira aula, não, com a primeira aula você treme na hora de colocar 30% a mais. Dá frio na barriga. Não, o paciente não vai fechar. Você está imaturo. Normal. Na primeira anestesia você não tremeu também? Eu tremi pra caramba. Na primeira extração, pelo amor de Deus. Entende? Agora, o que te faz ter mais segurança técnica? A repetição. É mais repetição do que mais informações. Só que quando a gente ajusta todo o processo, a gente tem mais informações e melhores e repetição. E aí eu começo a sair daqui para escalar o meu negócio. Olha, aqui eu preciso de metade dos pacientes para faturar o mesmo e lucrar mais. Aqui eu preciso de 5% dos pacientes para faturar a mesma quantidade e lucrar infinitamente mais. Nesse momento, o que eu gostaria? Que vocês compreendessem a teoria da escala. Teoria da escala significa pensar o negócio e começar a perceber a oportunidade de melhora que o próprio negócio já me oferece. A maioria das soluções de vocês não está fora do negócio, está dentro do cadastro de vocês. Eu acredito que não deve ter quase ninguém aqui que é recém-formado que tem 30 pacientes cadastrados em consultório. E se tiver, dá para fazer a mesma coisa
Aprender como multiplicar as indicações e faturar cada vez mais. Eu tenho case de sucesso de gente com 10 pacientes no consultório. Por isso que o meu posicionamento de captação é interna. Não é rede social, não é fora. Porque o ouro está aqui dentro já. Você vai fazer um nível de esforço gigante lá fora, sendo que você pode fazer a coisa acontecer aqui dentro. É fácil? Claro que não é. Se fosse fácil, todo mundo faria. Agora, o que torna possível? Fazer, insistir, ajustar e melhorar. E essa é a nossa proposta aqui. Entregar um método capaz de gerar resultado a partir de uma expressão chamada melhoria contínua. Quando eu compreendo como é que funciona o cérebro, eu começo a ter autonomia sobre a perspectiva de crescimento. Ninguém, nenhum cérebro quer crescimento. Nenhum cérebro quer que você ganhe mais dinheiro. Por quê? Porque isso demanda mais energia. Então, ele quer fazer com que você fique no piloto automático do jeito que está. Ele defende a ideia da zona de conforto. E eu defendo o contrário. Estou aqui para provocar vocês, para tirar vocês da zona de conforto. Legal? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu identifiquei como erro. Só reforçando. O erro deles, de alguns deles, é exatamente a mola propulsora do outro grupo que venceu isso mais rápido e já está multiplicando o faturamento. Então, não é que todo mundo está errando. Tem gente que, desses erros, fez com que o resultado fosse cada vez melhor. Primeiro erro, não apresentar o plano de tratamento principal em 3 opções. Não apresentar. É um erro gravíssimo. Por que é um erro gravíssimo? Porque quando eu não faço isso, eu desrespeito a ciência do processo de tomada de decisão das pessoas. E quando eu desrespeito a regra, a ciência, o que acontece? Eu tendo a errar mais. Eu tendo a ter uma performance pior. A parte da essência dessa ciência é o seguinte: as pessoas adoram comprar, mas odeiam que vendam para elas. Então, é comum que vocês, enquanto consumidores, queiram comparar algumas coisas. As mulheres um pouco mais do que os homens. Mulher raramente entra numa loja e compra exatamente aquilo. Por quê? Porque ela quer comparar. Então, ela pode querer o que ela está vendo. Pode ter ficado bom, pode estar no preço bom, mas é uma tendência normal de ter autonomia, de naturalmente não se sentir pressionado. Então, quando você está vendendo algo de um valor agregado maior, como plano de tratamento principal, é extremamente recomendável que você coloque 3 opções. Em especial, respeitando as regras que a gente colocou de proporção. Por quê? Porque a gente vai direcionar o paciente sem falar para ele que a segunda opção é melhor. O cérebro dele vai identificar aquilo como oportunidade. Qual que é a linha de raciocínio? 8, 10, 20. Entre o 8 e o 10 está muito perto em preço, mas em valor o 10 é muito maior. Entende? Então ele fala, nossa, entre 8 e 10 eu quero 10. Então o cérebro dele automaticamente já quer o 10. Agora, se você estiver em contato com uma pessoa que só quer o que existe de melhor, ela vai comprar o 20. Foi assim que uma aluna recentemente vendeu um plano de tratamento de R$42 mil à vista. Ela não tinha o hábito de colocar a terceira opção. Falou assim, ó, eu ia vender isso aqui por 20 e poucos mil. Fiz exatamente a proporção e coloquei um tratamento de 42 mil, que era alguma coisa a mais. E o paciente escolheu 42 mil e decidiu pagar à vista. Tem 2 coisas nesse momento. Uma ruim, que eu quero que a gente anula, e a boa, que eu quero que a gente olha. Olha, a ruim é, parem de pensar quanto dinheiro vocês já perderam por não saber disso. Não vai ajudar em nada. Não vai ajudar. Desespera, inclusive. O que eu quero que olhem? Olhem para frente, quanto dinheiro eu posso ganhar. E não olhem pelo dinheiro por si só. Olhem para o que vocês podem fazer com o dinheiro que vocês vão ganhar daqui para frente. Primeira objeção que vocês vão criar quando tiver que apresentar 3 planos de tratamento. André, não dá. André, eu não consigo fazer 3 opções para uma restauração. 3 opções para um canal, cara. É canal. O que eu tenho de opção para fazer? Quando você conta isso para o seu cérebro, sabe o que ele fala? Show, vou descansar. Não dá, por que eu vou fazer alguma coisa? Então, o que a gente vai aprender a fazer é comunicar do jeito certo. E a estratégia consiste, pelo menos a parte inicial dela, no seguinte. Você tem um problema? Tem, todos nós temos. O que você vai fazer? Coloca 10 opções de solução para esse problema. 10, no mínimo. O que você vai fazer nesse exercício? Você vai criar fisiologicamente novas sinapses neurais. E essas novas sinapses neurais é como se estivesse construindo caminhos alternativos e elas podem acessar informações que já estão no seu subconsciente, mas você não usa, porque o cérebro é preguiçoso,
Imagina que tem um monte de porteira assim, ó. Vocês compreendem porteira, portão, porta? O seu cérebro está cercado. E você só acessa o que tem ali. Só que tem um mundo de informação depois. Só que para você chegar depois, você precisa se esforçar. Então, vamos lá. O José Penck quer vender uma reabilitação sobre implante para um paciente dele. Precisa criar 3 opções. Você começa a pensar, quais são as 3 opções que eu posso criar? Só que eu vou sugerir 10. Por que 10? Porque muitas das vezes o filé não está no óbvio. O filé está na 2ª, 3ª porteira. E aí vocês vão criar. André, como é que eu vendo uma endodontia com 3 opções? Uma delas é a básica. A outra delas você pode vender um acompanhamento radiográfico, por exemplo. Você pode vender com uma manutenção do protocolo de desinfecção. Você pode vender com um tipo de garantia diferente, que você não daria normalmente. Olha o tanto de opção agora. Imagina quando eu paro para pensar. Não sei se eu já mostrei para vocês. Aqui surgem as ideias do André. Tudo que eu penso eu vou colocando aqui. Ó. Quase tudo, porque nem tudo cabe aqui. Então eu tenho uma ideia, tem um monte, 10 ideias para. Eu começo. Eu vou o máximo que eu consigo. Depois eu volto. Se precisar dar uma relaxada, eu volto. Mas à medida que eu vou expandindo, eu vou criando cada vez opções melhores. Na próxima dificuldade, 10 soluções para. E começa a olhar. Se eu fosse passar toda a ferramenta, a gente começa a filtrar depois. Das 10, tira 5. Das 5, tira 2. Das 2, você aplica mais um monte de coisa até chegar numa que é ideal, que você vai experimentar. Agora, não conta para o seu cérebro que você não dá conta, porque ele vai acreditar e você não vai dar conta mesmo. Então, para todo problema daqui para frente, você vai escrever a próprio punho 10 possibilidades de solução. À medida que você cria isso, você começa a expandir o seu negócio.